Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas páginas de 2 Samuel, um livro que não é apenas uma crônica histórica, mas um verdadeiro campo de batalha espiritual. Aqui a luta cósmica entre Deus e as forças das trevas pela alma da humanidade se intensifica e se concentra no coração do reino de Davi. Vamos explorar como essa guerra invisível moldou o destino de uma nação e prefigurou a vinda do Messias. Após ser ungido rei sobre todo o Israel, Davi experimenta uma série de triunfos espetaculares, claramente abençoados por Deus. Ele conquista Jerusalém, transforma na capital e, num ato de profunda devoção, traz a Arca da Aliança para a cidade. Parece que nada pode parar o homem segundo o coração de Deus, mas é exatamente no auge de seu poder que as armadilhas mais sutis são preparadas. O inimigo não ataca com exércitos visíveis, mas com sussurros no coração, explorando a fraqueza humana para tentar destruir a linhagem messiânica prometida a Davi. A estratégia das trevas é clara: semear divisão, tentação e rebelião dentro da própria casa de Davi. O primeiro grande golpe vem num momento de ócio. Enquanto seus exércitos lutam, Davi fica em Jerusalém e do terraço do palácio seus olhos caem sobre Batseba. A tentação se transforma em adultério e, para encobrir seu pecado, Davi orquestra a morte de Urias, um de seus soldados mais leais. É uma queda vertiginosa. O homem que dançou diante da Arca da Aliança agora é um adúltero e assassino. O diabo parece ter vencido, manchando o escolhido de Deus e colocando em risco a promessa divina. Mas a luz de Deus nunca se apaga. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. A parábola da ovelhinha que Natã conta é genial, fazendo com que o próprio Davi pronuncie sua sentença. Ao ouvir as palavras, "Tu és esse homem", o véu da autojustificação de Davi é rasgado. Ele não inventa desculpas. Ele não culpa Batseba. Sua resposta é imediata e sincera: "Pequei contra o Senhor". É aqui que vemos a grande diferença entre um homem falho e um homem perdido. O arrependimento genuíno de Davi abre a porta para a restauração. Embora as consequências de seu pecado sejam terríveis e duradouras, a comunhão com Deus é restaurada. O Salmo 51 é um testemunho eterno desse coração quebrantado e contrito. As consequências, no entanto, são inevitáveis. A espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. A desordem que ele permitiu em sua vida pessoal se espalha como um incêndio por sua família. Vemos isso na terrível história de Amnon e Tamar, onde a luxúria e a violência destroem a vida de sua filha. A inação de Davi em punir Amnon semeia a amargura no coração de outro filho, Absalão. Aqui, novamente, as trevas encontram um terreno fértil. Absalão, com sua beleza e carisma, começa a conspirar contra o próprio pai. A rebelião de Absalão é a manifestação mais clara da tentativa satânica de usurpar o trono ungido por Deus. Ele rouba o coração do povo com falsas promessas e se declara rei em Hebrom. Davi, o poderoso guerreiro, é forçado a fugir de Jerusalém, descalço e chorando, humilhado por seu próprio filho. Personagens como Aitofel, o conselheiro sábio, cujo conselho era como uma palavra de Deus, traem Davi e se juntam a Absalão. Aitofel representa a sabedoria humana divorciada de Deus, uma ferramenta poderosa nas mãos do inimigo. Seu conselho para perseguir e matar Davi imediatamente quase selou o destino do rei, mas novamente a mão de Deus intervém. Uzai, o arquita, amigo leal de Davi,
finge aliança com Absalão para frustrar o conselho de Aitofel. Uzai é um instrumento da providência divina. Seu contraconselho, embora estrategicamente falho, apela para o ego de Absalão e dá a Davi o tempo precioso de que precisava para escapar e se reagrupar. Vemos aqui o contraste entre a traição de Aitofel, que termina em desespero e suicídio, e a lealdade de Uzai, que se torna um agente da salvação de Deus. Cada personagem revela de que lado está nessa grande batalha espiritual. A batalha final entre as forças de Davi e Absalão é trágica. Apesar da ordem explícita de Davi para poupar a vida do jovem, Absalão encontra seu fim preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore. Uma imagem poderosa de como sua própria glória e orgulho o levaram à ruína. Ele é morto por Joabe, o comandante pragmático e muitas vezes brutal de Davi. O lamento de Davi por seu filho rebelde: meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. É um dos momentos mais comoventes da Bíblia. Mostra o coração de um pai, mesmo diante da traição, e ecoa o coração do Pai Celestial, que anseia pela restauração de seus filhos rebeldes. Mesmo após a derrota de Absalão, a luta não termina. Outra rebelião, liderada por um homem chamado Seba, tenta dividir o reino novamente. E no final do livro vemos um episódio intrigante. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele incitou Davi a fazer um censo, um ato de orgulho e confiança em seu poderio militar em vez de em Deus. No entanto, no livro paralelo de 1 Crônicas, lemos que foi Satanás quem incitou Davi. Como conciliamos isso? Isso nos mostra uma verdade teológica profunda. Deus, em sua soberania, pode permitir que as ações do inimigo sirvam a seus propósitos divinos para disciplinar e purificar seu povo. A praga que se segue ao censo leva Davi a comprar a eira de Araúna, o Jebuseu, o exato local onde mais tarde seu filho Salomão construiria o templo de Deus, mesmo do pecado e do juízo. Deus traz redenção e estabelece o lugar de adoração para as futuras gerações. Em 2 Samuel, cada personagem, cada vitória e cada tragédia nos mostram essa dinâmica. Davi, o rei ungido, falha terrivelmente, mas é restaurado pelo arrependimento. Batseba, inicialmente vítima da luxúria, torna-se a mãe de Salomão, o próximo na linhagem real. Absalão e Aitofel, instrumentos do caos, são derrotados por sua própria soberba. E Uzai e outros leais a Davi se tornam canais da providência e proteção de Deus. A história de Davi, em 2 Samuel, é a nossa história. Somos um campo de batalha onde a luz e as trevas lutam. Cometemos erros, caímos em tentação e às vezes as consequências são dolorosas, mas a mensagem central deste livro é de esperança. Assim como a linhagem de Davi foi preservada, apesar de todas as tentativas de destruí-la, a promessa de Deus para nós permanece firme. O arrependimento sincero, como o de Davi, sempre encontrará a graça restauradora de Deus. A batalha pode ser feroz, mas a vitória final pertence à luz, que culminou na vinda do maior filho de Davi, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas. Obrigado por assistir. A história de 2 Samuel nos ensina que mesmo em nossas maiores falhas, a mão de Deus está trabalhando para nos redimir e nos usar em seu grande plano. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais estudos profundos da Palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo sobre qual personagem ou evento de 2 Samuel mais te impacta. Até a próxima!